Louvado seja Deus. Capítulo 8 de Mateus, nós leremos a partir do verso 5 ao 10. Diz a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou-se dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Você pode dar um glória a Deus? Levante assim sua mão ao alto do céu em nome de Jesus. Clame a Deus nesta hora em nome de Jesus. Peça para que Ele abra a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração. Peça para que Ele abra o acesso espiritual nesta hora sobre a sua vida, sobre o seu entendimento e sobre tudo que Ele quer operar nesta hora em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor Jesus. Mova sobre as nossas vidas mediante a Tua vontade, Pai querido. Eu apresento a minha vida nesta hora, Senhor, que do alto da minha cabeça, planta dos meus pés, o Senhor me rege em espírito e em verdade. E que o Senhor possa abrir, meu Pai, cada entendimento nesta hora. Que o Senhor possa, meu Pai, bradar no meio da Tua noiva, no meio da Tua igreja, meu Pai. Trabalhe tirando todo impedimento sobre a casa e o povo de Deus nesta hora. Eu repreendo toda seta lançada, eu repreendo toda palavra contrária, eu repreendo todo impedimento em nome de Jesus. Bata por retirada agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade no meio de nós, porque nós estamos aqui para Te adorar, e é em nome do Senhor que nós receberemos do céu aquilo que o Senhor tem preparado para esta noite, e todo impedimento agora caia por terra em nome de Jesus. Fale comigo, Senhor, fale com o Teu povo nesta noite e haja com liberdade no manifestar do Teu Espírito para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Diga: fala comigo, meu Deus. Meus ouvidos estão apostos a Te ouvir. Diga: eu quero Te ouvir, meu Deus. Fale comigo, Senhor. Deus vai falar conosco nesta noite, amém? Sente-se no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Oh Deus poderoso, Deus quer falar nesta noite coisas preciosas para a glória do nome dEle. Nós temos um Deus que faz o impossível acontecer. Eu não sei se você já tem vivido muitas experiências do sobrenatural, mas saiba, mesmo que você ainda não viveu, ou mesmo que você já tenha vivido, ou você que vive experiências sobrenaturais com Deus, saiba, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedirmos ou pensarmos. Deus é capaz de fazer aquilo que para o homem parece impossível. A palavra do Senhor nos diz que tem coisas que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível.
Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que move mediante, queridos, a fé. Nós temos um Deus que move independente de circunstâncias. E se tem algo que é incrível da parte de Deus, é que Deus, ele opera, queridos, nos acréscimos do segundo tempo. Eu sempre digo isso. Deus, ele espera para ver a nossa fé. Está tudo preparado. Deus já tem tudo preparado para o coração daquele que crê. Mas ele espera ver o nosso coração. Ele espera ver a nossa intenção. Ele espera, ele nos assiste para ver como nós temos andado, como a gente tem se comportado, qual é a intenção do nosso coração, se de fato nós estamos crendo quando tudo parece e aponta para o contrário. Porque é fácil acreditar quando os olhos conseguem ver, mas difícil mesmo é estar passando pelo deserto e dizer: Senhor, eu já posso sentir o cheiro das águas. É você estar no seco, a terra está seca, os pés estão pisando na poeira, mas pela fé você pode sentir a água tocando a terra. Pela fé você pode sentir a fonte que jorra lá na frente. Pela fé. A palavra do Senhor nos ensina, queridos, a estar com os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo. Mas a palavra de Deus também nos ensina a ativar algo em nós que move a mão de Deus. Diga: move a mão de Deus. E nós temos um título para essa palavra de hoje: para a glória de Deus, com muita alegria. Oh, glória a Jesus. Pode apagar para nós. O nosso tema de hoje é fé ativada. Oh, glória. Diga aí: fé ativada. Fé ativada. Diga aí: fé ativada. Pode acender, Deus abençoe. Fé ativada é aquilo que Deus está querendo ativar em nós nesta noite. Há um pouco de dias atrás, nós tivemos numa quarta-feira um momento onde Deus nos lembrou de algo que a gente fazia com muita alegria e que faz parte da nossa igreja, o quadro da fé ativada. Era algo que Deus movia ao final das ministrações para que a gente depositasse fé, desenhasse, escrevesse. Quem estava aqui nesse dia? Que a pastora falou: desenhe no papel, ou desenhe ou escreva, determine algo que você está ativando. Só que aqui, Deus tem falado algo muito importante conosco. A fé ativada, ela não pode ser momentânea. A fé ativada é algo que se ativa e não desativa mais. A fé do crente tem que estar ativada todos os dias. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. Você que tem desejo de ver o Senhor face a face, você que tem desejo de viver experiências com Deus, sem fé é impossível. Diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela vai listar homens e mulheres de Deus que foram chamados pela fé. São homens e mulheres de Deus que é listado nas Escrituras, queridos, como os heróis da fé. Eles estão lá em Hebreus, no capítulo 11, se você quiser abrir aí comigo, está descrito assim: a natureza da fé. Ora, a fé, o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé. Portanto, quando nós acreditamos naquilo que diz a palavra do Senhor, nós estamos agindo pela fé.
Mais adiante a palavra do Senhor vai descrever a partir do verso 4. Ele vai listar aqui na galeria, queridos, homens e mulheres de Deus que estão aqui descritos por causa da sua fé. Veja que ele começa dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. No verso 5 diz: pela fé, Enoque foi elevado a fim de não passar pela morte. No 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. No 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber como herança. No 11 diz: pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para gerar e ser mãe. No 17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque e escolheu confiar nas promessas de Deus. No 20 diz: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. No 21 diz: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. No 22 diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. No 23 diz: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escolhido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feio, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Mas a frente diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, ainda mais à frente, o escritor de Hebreus vai dizer, como que finalizando um discurso num sermão, ele ao final do texto, ele vai dizer assim: mas eu já estou indo, calma aí, mas eu tenho algo aqui que eu ainda preciso listar. E que mais direi? Certamente faltará tempo necessário para falar de tanta gente maravilhosa, de tanta gente usada por Deus, mas é necessário falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram violência do fogo e escaparam de ser mortos a espadas. Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé. E mais à frente a palavra do Senhor vai falar: o autor e o consumador da fé. Portanto, vós também, visto que temos a nos rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Olhando. Aleluia. O que Deus está nos ensinando, queridos. Aqui, o autor, ainda antes de terminar, eu estou sem tempo, porque se eu for falar, eu vou precisar de muitas páginas. É como alguém que está ministrando, mas a hora está acabando, e ele diz: não, mas eu tenho algo que eu ainda preciso falar, porque tem pessoas que foram usadas por Deus. Talvez você vai olhar, não foram pessoas perfeitas, mas foram pessoas que se disponibilizaram ao Senhor. Foram pessoas que disseram: Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Essa lista aqui lista pessoas que se arrependeram no final da vida. Foram pessoas, queridos, que foram despertadas na fé.
Sabe quando as muitas águas tentam nos afogar na fé? Todos os dias a palavra do Senhor diz que nós somos entregues, queridos, como ovelhas a um abatedouro. Porque todos os dias nós vamos passar por provações. E o inimigo, ele tem se levantado tentando abater a nossa fé. Ei, quando a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser quentes ou mornos. Quentes ou frio, mornos não, perdão. Porque diz a palavra do Senhor, aquele que é morno, ele está em cima do muro. Aquele que é morno, ele não sabe para qual lado ele vai. Aquele que é morno, ele acha que no meio está sustentado. Mas Deus está falando, escolha, pois, quem será o seu Deus? Eita, glória. Jesus Cristo é o autor e consumador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Autor, porque tudo nasce nele. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que se foi feito se faria sem ele. Ali o Eterno está falando, Jesus é um. Ei, Jesus, ele não fez parte da criação, ele estava lá criando. aleluia. O verbo se fez carne. Autor. Eita, glória. Mas ele não é só o autor, ele é o consumador. Aleluia. Ele é aquele que diz assim, olha, eu estava lá quando eu tudo formei, mas agora eu vim, eu vou consumar a fé. Ei, você crê naquele que morreu para te salvar. A palavra do Senhor diz em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas aquele que crê e mediante a fé for batizado e firmar as estacas no Senhor será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória Será a Deus. salvo. Veja, quem crê Aleluia. Glória a Deus. antes de ser batizado tem que acreditar. Antes de cear tem que crer. Sabe, queridos, antes da gente professar as coisas que Cristo tem nos ensinado, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós somos e daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele fez uma vez por todas, por cada um de nós. Aquele que crê se batiza. Aquele que crê escolhe depender das promessas de Deus. Aleluia. Aquele que crê escolhe andar debaixo da vontade de Deus. Crer na Bíblia significa fundamentar a vida em Deus, andar em obediência a Deus e depender exclusivamente das promessas de Deus. Quando o Senhor nos ensina a ter uma fé ativada, Ele está dizendo assim para nós: se algo precisa ser ativado, tem como ter aquilo também desativado. Ou seja, tem como ter uma fé ativa e uma fé passiva. E o que Deus está nos falando, queridos? Tem como agir em fé. O que é uma fé ativada? É quando você defende a fé em Cristo. É quando você, todos os seus dias, vive mediante a fé em Cristo Jesus. É quando você acredita naquilo que Deus tem falado para você. É quando você não precisa ver para crer. É quando você mesmo sem ver acredita. Acredita. Glória a Deus. É quando a gente determina sobre nós: Senhor, se o Senhor falou, a água parou. Senhor, se o Senhor disse, eu acredito. Senhor, glória a Deus. Deus está nos convocando, igreja, para uma fé que alcança o sobrenatural. Aleluia. É uma fé que nos move. É uma fé que molda a nossa esperança diária. A fé ativada é uma fé, queridos, que nós vimos na palavra, que é uma fé bíblica. É uma fé que o crente deve permanecer. Às vezes a gente ativa a nossa fé, mas só para alcançar uma coisa. É verdade, Senhor. A fé passiva
É aquela fé que a pessoa, ela fica esperando Deus fazer sempre sozinho. Ou seja, o Senhor me deu a imagem de uma porta. Eita, glória! Aqui, apaga aí para nós, por favor, Deus abençoe. Eita, Olha aqui o glória! fundo do nosso card. Aleluia! O que é isso aqui no fundo, igreja? É uma porta. Tem duas partes da porta e ela está aberta. Eita, glória! Deus me deu a imagem de uma porta. Deus abençoe, pode acender, obrigado. Aleluia! 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 Deus me deu a imagem de uma porta. Quem já foi aqui no shopping? Aí quando você vai entrando assim, lá chama-se porta automática, não é assim? Aí você vai chegando. Aí você vê aquela porta fechada. Aí de repente, quando você vai se aproximando, coisa de 1 metro, ela faz o quê? Eita, glória! Mas ela só abre se você tem que ir, você tem que acreditar que ela é automática. Você tem que acreditar. Eita, Porque se você ficar lá na calçada e dizer, será que ela é mesmo automática? Eu vou esperar aqui para ver. tá fechada pra mim. Ela vai ficar lá. Até você ir. E ela se abrir. Glória a Deus! Até você ter coragem e dizer, Senhor, eu vou. Porque eu creio que ela vai se abrir. E aí você dá um passo de fé. E aí quando você chega na frente dela, ela se abre. Mas sabe, queridos, é isso que o Senhor me ministrou. Às vezes, nós até acreditamos, mas a fé está limitada. A fé ainda não está ativada. É uma fé passiva, onde muitas vezes se coloca a omissão e a irresponsabilidade de não crer e não assume. Não. Está na mão de Deus. Não, eu orei e está na mão de Deus. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que a gente orou e entregou para Deus, mas depois a gente arregaçou as mangas e disse, Senhor, agora eu vou para cima. Agora eu vou correr atrás, meu Deus. Se o Senhor falou, a água parou, vai acontecer. Conte comigo, Senhor. Aleluia! Ou a gente ouviu de Deus algo e disse, Senhor, é contigo. E ó, bracinho cruzado. Vou esperar Deus fazer sozinho. Quem está entendendo o que a pastora está dizendo aqui? Glória a Deus! Aleluia! A fé ativada, queridos, é quando a gente entende que Deus nos chamou para mover. Aleluia! Deus te chamou para andar. Deus te chamou para ter coragem. Ei, Deus te chamou para acreditar. É claro que nós vamos orar. E é claro que nós vamos confiar primeiro na mão de Deus. Mas depois que a gente se levantar do joelho, nós vamos para cima. É isso que o Senhor está nos ensinando. Veja aqui aonde diz a palavra do Senhor sobre esse centurião. Esse homem era um homem de autoridade. Hoje é como se fosse um capitão no exército. Veja a grandeza de autoridade que ele tinha sobre um grupo seleto, mas grande. Cadê os jovens aí? Eita, tem jovem indo para o exército. Glória. Amém. E o que a gente aprende? Lá tem hierarquia. Tem ou não tem? E quem é um capitão dentro do exército? Eita Deus. Eita, glória! É continência, é reverência, é ou não é? Verdade. Então aqui a gente vai ver, queridos, um homem que tinha autoridade na terra. Era um homem que estava ali com autoridade, que tinha poder, mas tem algo que ele fez. Ele se compadeceu daquele que trabalhava para ele. Sim, a palavra de Deus vai dizer que ele vai até Jesus. E quando ele entra no cenário, que ele se aproxima do Senhor, ele não só pede, mas ele implora. Glória! Eita, Senhor, aleluia! o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico. Ele está sofrendo horrivelmente. Jesus olha para aquele homem,
vê a fé dele, se compadece. E ele diz: eu vou lá curá-lo. Só que o centurião, ele se humilha aqui na presença do Senhor e diz assim: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Uma palavra, Senhor. Glória. Aleluia. O Senhor não precisa ir lá. O Senhor não precisa, Senhor, ficar aqui falando. Não, dá uma ordem, Senhor. Uma palavra basta. E eu creio que ele será curado. E aí ele traz aqui um grau comparativo mediante aquilo que ele estava querendo expressar em fé. Ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Aqui ele está falando assim: ei, eu reconheço que é hierarquia espiritual, eu reconheço que é autoridade. Aqui na terra eu sou, ele disse, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vá, e ele vai. E digo ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faça, e ele faz. Aleluia. Eita glória. Ao ouvir isso, Aleluia. Jesus, ele olha para aquele homem admirado. É o que diz a palavra, admirado. Porque ele olha para aquele homem e ele entende que aquele homem, ele discerniu, queridos, um estágio espiritual tão grande e profundo, ao ponto de ele entender como é a autoridade do nome, da palavra de Jesus no mundo espiritual. Ele estava dizendo assim, em outras palavras: ei, aqui na terra eu mando, ele vai e obedece, porque eu tenho autoridade. Mas o Senhor não, Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor manda e a água para. O Senhor dá ordem e demônios são expulsos em teu nome, Jesus. Só que aqui ele atinge algo que chama a atenção de Jesus. Esse homem, ele é listado como um homem, veja que o nome dele nem aparece, porque a fé em Cristo aqui era o principal. O nome desse homem não foi listado, porque a glória de Deus é o centro da nossa fé. Mas veja que esse homem teve uma fé inabalável. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem, ele teve uma fé inigualável, ao ponto que Jesus, ele afirma admirado: em verdade lhes digo, nem mesmo em Israel. Por que Israel? Porque lá está o meu povo. Recalabaxê. Por que Israel? Porque lá estão os escolhidos. Por que Israel? Porque lá estão aqueles que já viveram experiências profundas. Por que Israel? Porque é o povo de Deus. E aqui Jesus fala: ei, em verdade lhes digo, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Aleluia. Veja que Deus está falando, tem vários tipos de fé, mas tem uma fé que é uma fé inabalável. Tem uma fé que é uma fé inigualável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes o diabo tem saqueado o crente de ter fé. Às vezes, queridos, nós estamos limitados a acreditar somente naquilo que os nossos olhos podem ver. Mas o convite de Jesus é: creia e então verás. O convite de Cristo é: creia primeiro e então você verá. Acredite que Deus pode fazer. Sabe, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta. Por que ela é morta, pastora? Porque nós precisamos fazer algo depois que nós acreditamos. Sabe, a palavra do Senhor, ela nos lista pessoas, queridos, que acreditaram tanto no poder de Deus e que usufruíram mediante a fé. Aleluia, glória a Deus. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo. O seu milagre, ele só acontece se você acreditar. A palavra do Senhor, ela vai listar 248 vezes a palavra fé. E às vezes que não se lista o nome fé, se lista a evidência da fé. Aleluia.
Glória a Deus. Fé. Fé. É uma fé ativada. Fé ativada, meu Pai. É uma fé que pulsa dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. Para que você e a sua casa sejam salvos, você precisa ter fé. Glória a Deus. Para que os seus sonhos sejam concretizados no Senhor, você precisa ter fé. Aleluia. Para que você viva e alcance o sobrenatural de Deus, você precisa ter fé. Fé não é só acreditar naquilo que te convém, é acreditar no poder da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É acreditar que o impossível vai acontecer. É verdade, Senhor. A palavra de Deus em Mateus 14, a partir do verso 22, vai falar sobre o cenário que Pedro estava com Cristo. Mas ele estava ali no meio das águas, e Pedro sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas, mediante a fé. Só que ali no meio do processo, ele olha para um lado e olha para o outro, e ele deixa a fé, e deixa o medo entrar. Todas as vezes que você tem medo, a fé não vai à frente. Todas as vezes que você coloca um ponto de interrogação e diz assim: será? Bateu o vento de Satanás, acabou. Ah, acabou. É verdade. Todas as vezes que você deixa o inimigo plantar dúvidas sobre o seu coração. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3 diz: temo, pois, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a mente de vocês seja contaminada e se afaste da sincera e pura devoção de Cristo. Temo, pois. Por que a palavra do Senhor diz: eu temo, pois, que assim como a serpente enganou Eva, ela seduza também as vossas mentes a estarem em discordância com aquilo que Deus deu para vocês. Eva estava lá, ela tinha tudo, assim como Adão. Eles tinham o melhor de Deus naquele lugar. Só que diz a palavra do Senhor que quando a serpente vem, a serpente nós sabemos que é a atuação maligna de Satanás. Ele vem e coloca na mente uma dúvida. O pontinho de interrogação vem assim, ó. É verdade, Senhor. Será? Ali ele já entrou. É verdade, meu Pai. Ele diz: coma da árvore, porque se você comer dela, você vai ser como Deus. Coma da árvore, porque se você comer dela, você vai enxergar como Ele. Você vai andar e viver, ter o poder e a visão como Ele. O pontinho de interrogação entrou. Ei, preste atenção no que a pastora vai te dizer aqui. Quando a dúvida entra a incredulidade. E quando a incredulidade entra, a fé sai. Você escolha, pois, a qual lado servirás hoje. Porque se você quer viver mediante a fé ativada em Cristo, todas as vezes que Satanás tenta soprar uma semente de incredulidade, você precisa se posicionar em fé. Aleluia, é verdade, meu Pai. Você precisa posicionar a fé ativada sobre a sua vida. Nós precisamos nos lembrar, queridos, daquilo que diz as Escrituras. Nós precisamos nos lembrar que quando Pedro estava sobre as águas, ele estava mediante a fé. Mas quando a fé dele oscilou, ele desceu as águas. Ou seja, quando nós acreditamos no chamado de Jesus, quando nós acreditamos na palavra de Jesus, quando nós acreditamos nas promessas de Jesus, Aleluia. nós vamos andar sobre as águas. Eita glória. Essas águas são as águas do Espírito. Essas águas é o lugar seguro na presença de Deus. Eita glória. Essas águas é o lugar onde nós somos munidos de poder, de graça, na presença do nosso Senhor. Eita glória. É quando você olha para você e você começa a andar de fato sobre as águas, porque você tem crido. Louvado seja. Você começa a olhar da forma
que esse servo de Deus aqui olhou. A palavra do Senhor fala que esse centurião, ele alcançou uma fé inigualável. É uma fé que move montanhas. Aleluia. É uma fé, queridos, que não é natural. Louvado seja teu É uma nome, fé que se estende e vai muito além Glória a Deus. daquilo que a nossa mão ela pode operar. Aleluia. Será que nós temos agido com a mesma fé que esse homem acreditou? Glória a Deus. Será que coisas que para nós parecem impossível, nós temos acreditado que, Senhor, Glória. fale uma palavra, Jesus. Glória a Deus. Dê uma só ordem, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Manda, Senhor, porque eu sei que vai acontecer. Dê ordem, Senhor, porque eu sei que as coisas vão acontecer. A palavra de Deus diz: você pede e não recebe porque não pede direito. Recalabachou. E o que é pedir direito, pastor? É pedir com fé. Aleluia. É pedir com fé, assim como esse homem disse: Jesus, o Senhor não precisa estar aqui de novo em corpo, não. O teu Espírito está aqui. O Senhor não precisa descer como homem do céu de novo, porque o teu Espírito está aqui. Aleluia. E basta que o Senhor ordene uma só palavra, Glória a Deus. É verdade, Senhor. e vai acontecer. Vai acontecer, meu Pai. Vai agora lavar. Vai acontecer. Sabe qual que é o problema, crente? É que às vezes o crente ele está com mais medo do diabo do que fé em Cristo. Eita, glória, Senhor. Ah, porque o diabo tá saqueando. Ah, porque o diabo tá infiltrando. Ah, porque o diabo tá lançando semente. Ah, porque o diabo tá... E Deus? Cadê o Senhor nessa história? Eita, Deus. Cadê o Deus que você serve nessa história? Glória. Cadê aquele que é o autor e o consumador da sua fé nessa história? Cadê a nossa confiança? Porque fé está ligada em confiança. Quando você tem fé, você confia. Quando você tem fé, você acredita. Quando você tem fé, você brada. Quando você tem fé, por mais que os olhos não possam ver, você acredita e ponto final. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Você simplesmente crê. Sabe, é quando as pessoas estão: meu irmão, você ainda acredita nisso? Eu acredito. Não, eu tenho certeza. Eu tenho fé de que Deus está na minha vida. Eu tenho fé de que Deus está lutando por mim. E aí a gente vai, querido, se desprendendo de nós mesmos. É verdade, meu Pai. Fé ativada. Glória a Deus. Ativada. Não é uma fé razoável. Não é uma fé mais ou menos. Não é uma fé só quando a gente tem vontade de alcançar algo. Não, é fé ativada. Sabe, é você todos os dias viver o sobrenatural pela fé. Pela fé. Glória a Deus. É quando você acredita de um tanto que as coisas elas passam a acontecer. Essa é a fé da Bíblia. Aleluia. É quando você de fato acredita, mesmo quando os outros te chamam de louco, Eita, glória, Senhor. É verdade. e você meu fala: eu Pai. creio, Senhor, eu creio porque diz a tua palavra. E aí você começa a professar uma fé que é sobrenatural. Ei, a fé da Bíblia não é uma fé, queridos, que é palpável, não. Ela é sobrenatural. É algo que é espiritual. Mas aí veja que a mesma forma que o diabo tentava saquear desde o início, ele faz hoje. Por que a gente olha ali para Eva, Adão e Eva? Se a gente for olhar de uma maneira física, talvez eles não perderam. Porque a ordem era: se você comer, você vai morrer. Mas aí eles comeram e de repente se olharam: estamos aqui. Mas a ruína chegou. A
ruína chegou, queridos. Por quê? Porque deixaram de ter fé e acreditar naquilo que Deus falou. Foram seduzidos pela semente lançada do diabo na vossa mente. Entenda em nome de Jesus. Todas as vezes que você duvidar do que Deus falou para você na palavra, não provém de Deus. Todas as vezes que você duvidar daquilo que o Senhor tem te prometido na palavra, isso não provém de Deus. Todas as vezes que você tiver medo daquilo que Deus está falando com você na palavra, isso não provém de Deus. Todas as vezes que o inimigo tentar lançar semente sobre a sua mente, veja que isso foi descrito em 2 Coríntios. Temo, pois, lembrando lá atrás. Eu temo, pois, que assim como foi com Eva, vocês também deixem o diabo com a astúcia dele entrar e bagunçar a vossa mente. Porque quando ele bagunça, ele tira a fé. Nós só podemos ter testemunhos de fé, queridos, quando a gente sabe quem é o Deus da nossa vida. Aleluia! Jesus estava dizendo aqui: nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. É uma fé que não se pode medir. Glória a Deus. Deus tem tanta coisa para os filhos dele. É verdade, Senhor. Viver no gozo da fé, não é da dúvida. Sabe, quando Deus falar algo para você, levante a bandeira e fala: Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse porque o Senhor disse. Senhor, eu tomo posse. Eu levanto a bandeira da fé e tomo posse porque o Senhor disse. Aleluia. Mas nós precisamos nos lembrar, e nós temos chave, aleluia, para que o Senhor aperfeiçoe em nós a fé ativada. A primeira coisa que nós devemos saber é que a fé exige atitudes. Diga aí, a fé exige atitudes. A fé, ela exige atitudes. Algo que Deus falou hoje comigo. Eu falo uma frase que é assim: quem quer, corre atrás. Só que hoje Deus falou algo aperfeiçoando essa frase para mim nessa noite. Amém? Amém. Diga aí, quem crê, corre atrás. Diga então, quem crê, corre atrás. Tem que crer. Ei, para correr atrás tem que acreditar. Tem que ter fé. Ou seja, queridos, a fé exige atitude. Não acha que Deus, Ele confia coisas para nós e Ele nos quer esperando, só Ele fazer. Como a pastora falou, a porta está ali, é Deus que abre, mas nós precisamos ir até ela. Às vezes, queridos, a gente está no conforto de só esperar Deus fazer tudo. E a nossa fé está onde? De andar em fé, acreditando: Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir sobre a minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Senhor, isso aqui que ainda está parado, eu sei que o Senhor está permitindo que eu passe por esse tempo, mas eu vou andar em conformidade com a tua vontade, porque eu já posso ver aquilo que o Senhor tem para mim lá na frente. Nós vamos ver a palavra de Deus falando de um povo que estava no Egito, e a palavra de Deus diz que eles são retirados daquele lugar, mas eles receberam uma promessa de Deus. Os olhos de muitos estavam na murmuração, dizendo: para que nós fomos tirados daqui? Diz a palavra do Senhor que eles começaram a se lembrar das cebolas do Egito. Por quê? Porque ainda não tinha pisado o pé na terra prometida. Eles começaram a murmurar. No tempo da aprovação, no tempo da caminhada, de um processo de um lugar para o outro, eles começaram a murmurar e dizer: para que nos tiraste, Moisés, de lá? Para passar necessidade e fome no deserto? Não. Ou saudade do Egito, ou saudade. E aí, queridos, a fé
ela é retirada. E quando a fé é retirada, a gente não consegue nem reconhecer o quanto que Deus tem feito por nós. Quando a gente amorna na fé, nós somos tentados a não ser gratos por tudo que Deus tem feito por nós. Olhe para a sua vida, veja o quanto Deus tem trabalhado na sua vida. Olhe para a sua vida, enxergue em nome de Jesus o quanto Deus tem feito por você. Olhe para a sua vida, independente das circunstâncias, e veja tudo que Deus tem feito por você. Mas creia em fé que a promessa, queridos, que começou a acontecer, Deus é fiel para cumprir. Mas é por inteiro, sabe? É Deus que faz. Mas Deus escolheu usar pessoas imperfeitas. É quando a gente olha para nós e de fato a gente não se acha capaz. Mas a gente sabe que Deus, Ele nos aperfeiçoa na fraqueza. E sabe? Ele vai levando pessoas. Em Hebreus, no capítulo 11, ali poderia estar uma galeria de qualquer outra coisa. Não é verdade? É verdade. Ali poderia estar uma galeria de unção. Aqui está descrito uma galeria de quem teve muita unção. Oh glória. Ali poderia estar uma galeria de quem teve muita coragem. Oh glória. Ali poderia ter uma galeria de quem tinha tantas virtudes. Mas dentre todas, o Senhor estipulou a fé. Eita glória. É verdade, Senhor. Uma galeria de homens e mulheres que venceram pela fé. Você quer vencer na vida? Você quer vencer no seu propósito com Deus? Você quer vencer no seu chamado com Deus? Você quer vencer na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida inteira? Haja em fé. Haja pela fé. Porque até para a salvação nós precisamos da fé. Porque a fé, a segunda chave, a fé é o firme fundamento, diz a palavra do Senhor, daquilo que a gente ainda nem vê, mas a gente ativa no espiritual. E aquilo que a gente não pode ver passa a ser palpável. E quando você acredita tanto nas coisas espirituais, que aquilo que ainda está no espírito passa a ser palpável. Ei, nós atraímos coisas, queridos, entendem isso? Nós atraímos as coisas do céu para cá. Nós atraímos as coisas de Deus para cá. Quando você usa a sua boca, entenda que a sua boca é uma ferramenta. Quando você fala, meu Deus, eu acredito, Senhor, eu vou agir em fé. Senhor, a minha casa vai ser isso. Senhor, os meus filhos são isso. Meu Deus, a minha vida na fé é isso. Senhor, eu vou viver o extraordinário de Deus. Glória! Aleluia! Você vai atraindo para você. Agora, quando você é o primeiro a agir em incredulidade, aí o diabo já sentou na mesa. Ele já sentou à mesa. Sabe quando a pessoa ela é usada para ela mesma profetizar maldição sobre a vida dela? E aí, em vez de ela professar fé, ela professa incredulidade. E ela diz, a minha vida não presta, a minha casa é isso, os meus filhos são isso, o meu trabalho é isso, eu sou um fracasso, E aí ela lança sobre ela palavras de incredulidade. E a semente que você lança dá frutos. Só que há algo que nós precisamos entender, queridos. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente semear, tudo aquilo que você plantar, você colherá. A sua vida tem sido um plantio de fé? Glória a Deus! Aleluia! Você tem crido em todas as promessas de Deus para a sua vida? Mais do que ter fé, você tem tido uma fé ativada. Porque tem como ter uma fé passiva. É uma fé que é fé, mas não alcança nada.
Acredita em Deus, mas não tem coragem de andar atrás daquilo que Deus falou. Acredita em Deus, tem fé no Senhor, mas não tem ousadia para bradar e alcançar aquilo que Deus falou. Eita glória! Ou seja, é uma fé totalmente paralisada. Só que a palavra do Senhor diz que a fé sem obra, sem ação, é morta. Verdade. Porque não adianta a gente acreditar aqui, Senhor, eu acredito, meu Deus, e aí Deus está falando, você acredita? Então ande pelas águas. Glória, aleluia. Bora, Pedro, você acredita? Então vamos, pula do barco para fora. Não, Senhor, eu não vou, Jesus. Eu vou ficar aqui, Senhor. Aí se o Senhor quiser, o Senhor me pega no colo e anda comigo sobre as águas, Jesus. Eita glória! Aleluia! E Deus está falando, Pedro, eu vou te sustentar, mas é você que vai sair, é você que vai andar, Pedro. Eu sou o seu sustento, mas é você que vai ter coragem. Vai, Pedro. Vamos, Pedro, pula. E aí quantas vezes a gente até acredita, queridos, e a gente pula. A pastora vai descer aqui. A gente pula do barco. Mas aí quando a gente pula do barco, a gente começa a dar os primeiros passos, a gente começa a olhar, olha para um, olha para o outro. Louvado seja teu nome, Senhor. Aí vê o olhar de aprovação de um. Aí de repente olha para o outro e diz, meu irmão, você tem coragem, hein? Eita glória, Senhor. Aleluia. Aí daqui a pouco você olha para o outro e fala, meu irmão, você vai mesmo? Pai, louvado seja. Você vai ter coragem mesmo? Aí daqui a pouco você olha para o outro tá, não faz isso não. Faz isso não, você vai afundar. É verdade, Senhor. Aí daqui a pouco você olha para o outro tá, é sério mesmo que você vai fazer isso? E aí daqui a pouco, em vez da gente estar olhando para Jesus, está ouvindo a voz do autor e consumador da nossa vida e da nossa fé, nós estamos olhando, queridos, para os olhares de incredulidade. Aí a gente está deixando de acreditar em fé naquilo que diz o nosso Senhor. E aí a gente está deixando de viver coisas extraordinárias. Pedro tinha tudo. Ele tinha tudo naquele momento para ter tido uma passagem assim. Pedro andou com Jesus até o fim das águas. Recalabachou. Ele tinha tudo porque ele tinha fé. Ele tinha fé. Então talvez o final daquela descrição é ele. Pedro segurou na mão de Jesus, ele bradou e ele marchou sobre as águas. Não, ele não só andou, ele marchou, ele liberou coisas espirituais. Ele chegou na borda daquelas águas andando com Cristo. Mas ele olhou para as águas. Talvez ele olhou para os outros discípulos. E quando a gente deixa de olhar para Cristo, quando a gente deixa de ouvir a voz de Jesus, a gente deixa de viver o extraordinário de Deus. Eita glória! Quando você olha para o Senhor e para as ordens de Deus, Louvado seja teu nome, você Senhor. começa a viver experiências na fé, meu irmão. Quando você olha, vou repetir isso em nome de Jesus. Quando você olha para as ordens de Cristo, você começa a viver experiências extraordinárias. Glória a Deus. Você começa a alcançar algo extraordinário na presença do Senhor. Louvado seja teu nome. E aí Deus, ele se estende a nós, dizendo, vem Pedro. Ao final diz a palavra do Senhor, que Cristo, ele olha para Pedro e diz assim, pouca fé. Dizem pouca fé. Porque temeste, Pedro.
porque usaste pouca fé, porque não ativastes a tua fé no sobrenatural. Quando Jesus, ele olha para Pedro e diz: você agiu com pouca fé. Você não fez como aqui, ó, o centurião, que foi chamado por Cristo na sua admiração por aquele que teve uma fé que nem mesmo em Israel Jesus encontrou. Ou seja, o que Jesus estava falando aqui é: esse homem aqui, ele reconheceu o poder que havia em Cristo, aonde ele não foi limitado por nada que estava do lado dele, ao redor dele. E o que nós somos convidados por Cristo a ligar esse botão, a ligar o botão da fé, a ativar a nossa fé, mas não desativar ela por qualquer circunstância. Uma fé passiva é uma fé que depende daquilo que os nossos olhos podem ver. É uma fé que só está firmada quando a gente está vendo as coisas fluindo. É uma fé que depende da fé do outro. É uma fé que depende da circunstância. Quando nós temos, queridos, é o Senhor que nos justifica. Aleluia. A nossa terceira chave: a fé é a chave que abre todas as portas. É o efatá de Deus. É Deus olhando para mim e para você e dizendo: efatá, abra-te. Efatá, abra-te, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que eis que o Senhor tem colocado uma porta aberta para nós. É uma porta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Ninguém pode. A fé é a chave que abre todas as portas da nossa vida. Você quer viver o extraordinário de Deus? Viva numa fé ativada. Seja diferenciado pela fé. Acredite. Se mova em fé. Sabe? O que a gente precisa entender. Semana passada o pastor ministrou sobre batalha espiritual. Veja que o diabo, ele ataca também na nossa fé. Isso é uma batalha espiritual, igreja. Quando a gente deixa de acreditar no formato que Jesus quer que a gente acredite, nós estamos sendo atacados pelo mundo espiritual. Ou seja, nós estamos numa batalha espiritual. É verdade, Senhor. Onde o diabo não quer que a gente vença pela fé. Satanás não quer que a gente acredite na palavra de Deus pela fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quando você escuta a palavra de Deus, você deixa ela entrar na sua mente. Mas quando ela entra na sua mente e desce para o seu coração, ela está enxertada na tua alma. E através disso a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali a gente começa a viver o extraordinário através da fé, igreja. Aleluia. Portas abertas acontecem quando a gente tem fé. Glória a Deus. Você precisa viver em fé. A fé ativada é uma vida de fé. Glória a Deus. Aleluia. É palpável. Como é bom estar perto de pessoas que têm fé. É tão lindo que a fé da pessoa passa. Você fica ali. Às vezes você está ali, passando por luta, está ali. Aí a fé começa a se amornar. Começa a se esfriar. Aí de repente você vai para o lado de quem tem fé. Aí quando você vai, você recebe uma injeção de ânimo. Oh, glória. Parece que a pessoa te dá uma injeção de ânimo. Não tem quando você chega no hospital, só misericórdia? Aí vai pro soro. Não, aqui tá ruim demais, pode ir pro soro. Aí quando você sai de lá, meu Deus. Oh, glória. Aí você recebe, queridos, uma injeção de ânimo. Isso é fé. É a fé que foi enxertada em nós. Tenha fé.
Eu sempre tenho falado isso. Se você não tiver fé, você não pode usufruir as promessas de Deus. Se você não acreditar em fé, mas não é uma fé que se balança com o vento, não é uma fé que cria uma ruptura, uma rachadura como uma parede, não. É uma fé inabalável. Aleluia. É uma fé no impossível. É fé. É a verdadeira fé. Glória a Deus. Aleluia. É quando a gente acredita, queridos, sem se limitar. A fé é a chave que abre todas as portas. E a nossa quarta e última chave: batalhe pela fé. Diga: eu preciso batalhar. Diga: eu preciso batalhar. Diga com força: eu preciso batalhar pela fé. É batalhar. Guarde dentro do seu espírito, do seu coração, a fé em Cristo. Como é que você tem se comportado? Como que você tem se comportado quando as situações adversas acontecem na sua vida, na sua casa? Como é que você tem se comportado? Em fé ou em dúvida? Será que nós temos carregado essa munição em nós da fé? Sabe, de acreditar, ao ponto de acreditar para nós e para acreditar por aquele que não acredita, aquele que está mais ou menos na fé. É aquilo que você carrega. A palavra do Senhor diz lá em Judas, é um apenas capítulo, mas diz a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Que a misericórdia, a paz, o amor lhes sejam multiplicados. E aí ele vem dizendo, queridos amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra do Senhor diz aqui, queridos, exortá-los a lutar pela fé. Ou seja, nós precisamos lutar para manter a fé que Deus nos deu, para que a gente não desista de viver em fé, porque tem como ser crente e não viver em fé, tem como estar na igreja e não viver em fé, tem como, queridos, ser filho de Deus, mas não viver em fé, não viver no gozo. Não é isso que Deus quer para nós. É verdade, meu Pai. Sabe, o que Deus quer para nós nos mostrar nessa noite é que quando a gente acredita em fé, em tudo que Deus é e em tudo que Ele pode fazer por nós, a gente muda, vira a página, queridos, a gente vira a página. A gente começa a usufruir tempos extraordinários sobre a nossa vida. A gente começa de fato a andar sobre as águas e as águas do Espírito. A gente começa a agir como uma criança no colo da mãe e do pai, em fé. A gente começa a sonhar com coisas extraordinárias. E a gente acredita tanto que Deus realiza. A gente começa a visualizar as coisas do céu e a gente acredita tanto que Deus realiza. A gente começa, queridos, a abraçar o mundo espiritual, as coisas de Deus, com uma fé tão grande que o Senhor cumpre e realiza na nossa vida. E o que Deus está querendo falar aqui conosco nesta noite? Ei, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Sabe, a gente prega sempre que o crente, ele passa pela luta, ele passa pela prova. Isso é real, é fato. Só que a prova não é a nossa morada. Aleluia. O deserto não é a sua morada. A prova não é a sua morada. A sua morada é no gozo da alegria do Senhor. É isso que Deus está falando. Quando você está com uma fé ativada,
Você até passa por prova, mas você não mora nela. Aleluia. Quando a sua fé está ativada, você até passa pelo deserto, mas você não mora nele. Quando você está com a fé ativada, você passa por luta, mas a luta não define a sua vida. Quando você está com a fé ativada, nada te segura. Ei, olha para mim. Quando você está com a fé ativada, nada te paralisa, nada te para. Você se levanta, você brada, você corre atrás, você vai para cima. Nós vamos ver que todas as pessoas que alcançaram graça, milagres na presença de Deus, foram pessoas que se posicionaram e batalharam pela fé. Aquela mulher do fluxo do sangue, ela foi se rastejando, mas ela disse: Senhor, se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu creio que eu serei curada. E ela foi. Davi, ele estava num cenário onde estava todo mundo. Olha lá o gigante. Olha lá o gigante. Calma, vamos esperar no Senhor. Calma, esperemos no Senhor. Aleluia. E Davi, ele chega. O que foi, gente? O que está acontecendo? Não, o que você está fazendo aqui, Davi? Todo mundo enorme, Davi. O que você está fazendo aqui, Davi? Não, volte lá para o seu lugar. Volte para o teu posto lá. Não, mas é o que está acontecendo aqui mesmo? Qual é o problema? Por que vocês estão aqui ainda? Por que vocês ainda não foram? Não, é porque tem gigante lá do outro lado. Ah, não tem quem vai? Pois quem vai sou eu. Ah, vocês estão com medo de ir? Pois vocês estão sem fé. Quem vai sou eu. E diz a palavra do Senhor que Davi foi, mas ele não foi com fé no gigante. Ele foi com fé no Deus Criador dos céus e da terra. Ele diz: ei, muitos podem ir confiando em cavalos, em carruagens, em qualquer coisa daqui da terra, mas eu vou confiando no Deus do céu. Quando a sua fé está no céu, você vai para cima. Quando a sua fé está no céu, você não teme. Você começa a dizer: eu viverei o melhor de Deus, eu viverei o extraordinário de Deus. Ei, Deus me levantou como filha, como filho, e eu viverei tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Não é um pouquinho. Deus está abrindo sua mente nesta noite, em nome de Jesus. Tem gente que acredita que quem é crente tem que viver na miséria. Tem gente que acredita que quem é crente tem que viver só o que sobra. De quê, pastora? De tudo, de alegria, de gozo, de tudo. Tem crente que acredita que porque é crente tem que viver com a saúde falida. Ei, Deus te fez para ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E quando a gente não está vivendo nessa fé, nós estamos sendo saqueados. A gente está vivendo uma guerra, uma batalha espiritual e não está vendo, e não está se posicionando. Eita glória. Será que você já tinha olhado para a sua vida e pensado: meu Deus, quando tem me faltado fé, eu estou sendo saqueado por Satanás? E o que eu vou fazer, Jesus? O que o centurião fez. Nós vamos implorar para Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos implorar. E nós vamos dizer: Senhor, uma palavra, Jesus. Só uma. Porque assim como eu aqui na terra, Ele disse: eu sou a autoridade, eu digo vá, eles vão. Eu digo venha, eles vêm. Eu digo faça, eles fazem. Brada, Jesus. Dá uma ordem, meu Pai. Mas anjos, legiões de anjos vão trabalhar em teu favor. Dá uma ordem, Jesus. E legiões de demônios vão bater em retirada. Dá uma ordem, Jesus. E eu vou ser avivado nesta noite. E é isso que Deus quer fazer conosco, queridos. Pedes e não recebes, porque está faltando fé. Mas hoje, em nome de Jesus, a sua fé
está sendo ativada em Cristo. A sua fé não será mais a mesma. Tudo que você fizer, orar, clamar, apresentar a Deus, você vai fazer como esse centurião fez. E você vai visualizar o poder da autoridade de Deus no céu e na terra. Você vai visualizar quem é Jesus para os anjos e para os demônios. Porque diz a palavra do Senhor: crês tu que é um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Sabe qual é a diferença do crente para os demônios, queridos? Porque a palavra do Senhor diz que eles acreditam. Misericórdia, pastor. Então o grupo todinho das trevas também acreditam? Acreditam. É o que diz a palavra do Senhor. Eles creem e tremem. Eles creem e estremecem. Mas não são avivados na fé. Não têm a fé para a salvação. São apartados da virtude de Deus. Então o que nos torna diferenciados, queridos, não é só acreditar. Não, é andar em conformidade com a palavra de Deus. Aleluia. É acreditar naquilo que Deus nos ordena e andar em conformidade com as Escrituras, com a vontade de Deus. Se Deus falou, a água parou. Deus falou para mim que eu vou viver o extraordinário, eu vou viver. Meu irmão, mas você está na escassez, não importa. Deus falou e eu acredito. É quando você alcança antes de acontecer. É quando você é aquele que abre a boca e profetiza o que ainda vai acontecer antes que aconteça. É aquele que anuncia. Cadê os atalaias do Senhor? É aquele que anuncia, aquele que brada: ei, vai acontecer dessa maneira. Ei, a minha casa vai servir ao Senhor. Ei, eu vou viver o extraordinário de Deus. Ei, eu já posso me ver pregando lá na frente a palavra de Deus. Ei, eu posso ver pessoas sendo alcançadas através da minha vida. Ei, toda doença sai. Ei, todo empecilho sai. Mas talvez os olhos ainda não estão vendo. Mas a sua fé vai alcançar o mundo. Não é chegar à fé para a gente acreditar depois, não. A gente acredita nela. Senhor, dá uma ordem, vai acontecer. Jesus, se eu tocar, eu vou ser curado. Senhor, dá uma ordem e eu vou andar pelas águas. É quando a gente acredita nisso. Deus hoje, Ele está separando as suas experiências de fé. Estenda a sua mão em nome de Jesus. Deus hoje, você crê na profecia de Deus? Deus hoje está liberando para você um virar de página. Deus está fazendo assim hoje, em fé nessa noite. Ele está virando a página. Ei, talvez você sente que a sua vida estava sendo saqueada na fé. Talvez você recebia promessa de Deus, você ia na palavra de Deus, mas o inimigo estava colocando tanta frieza no seu coração, na fé, que você não estava acreditando naquilo que diz o Senhor. E quando não se acredita, não se alcança. Para você alcançar, você tem que ter fé. Amém? Para você alcançar, você tem que ter fé. E quando o diabo ele sopra, a fé acabou. Ou seja, às vezes a pessoa está deixando de alcançar. Às vezes a pessoa está deixando de entrar na porta aberta, porque não tem coragem de ir até ela. Eu vou ficar aqui, Senhor, se for da tua vontade. Se não for, fica esperando a porta abrir. E Deus está dizendo: vai, filho, que a porta vai se abrir. Vai, se levanta, acredite, ande em fé, e ela vai se abrir. Mas talvez o medo, a ansiedade, a incredulidade estava palpitando mais forte no nosso espírito. Mas hoje o Senhor está virando páginas. Você vai viver experiências na sua fé com Deus. Você vai contar, diz o Senhor. Porque eu creio, Senhor. Você vai contar
as experiências que você vai viver com o Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê, a partir de hoje, Deus está virando, é isso que Ele me mostra. Ele está virando uma página sobre a sua vida na fé. E se você crê, você e a sua casa verá, a sua família verá, você viverá o propósito extraordinário de Deus sobre a sua vida, sobre o seu chamado. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Se levante, homem, brade. Se levante, mulher, brade. Não deixe de acreditar. Ei, eu vejo homens e mulheres sendo levantados nesta casa, em fé. Em fé. Às vezes a gente quer tantos dons, e Deus está dizendo assim: comece pela fé. Comece por uma fé ativada, extravagante, extraordinária. E através disso Deus fará grandes coisas na sua vida. Você vai viver, entenda isso em nome de Jesus. Através do poder da fé, você vai viver grandes coisas no Senhor. Aleluia! De acreditar. Você vai viver coisas extravagantes no Senhor. Mas não cesse de acreditar. Acredite, o milagre vai acontecer. Acredite, o sobrenatural vai acontecer. Deus estará com você. Andar em fé é andar com Jesus pertinho da gente. Andar com uma fé ativada é andar com Ele do nosso lado. Aleluia! Dizendo assim: pode ir, filho, eu estou aqui. Se levante, filho, eu estou aqui. Aleluia! Vai, filho, que eu estou aqui. Acredite, filho, eu estou aqui. E aí a gente passa a acreditar todos os dias um pouquinho mais.